Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. Hoje a gente continua, dar seguimento à série de vídeos sobre Assembly na arquitetura x86-64. Né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre como é que a gente faz a implementação de ifs, né? If e else, que a gente vê nas linguagens de programação como C, por exemplo, em Assembly. Tá? Então a gente vai ver como é que essa estrutura condicional, né, é implementada utilizando instruções em Assembly. Todas as instruções que a gente vai utilizar para fazer isso, a gente já viu nas aulas anteriores nessa sequência de Assembly. Então, se você pulou alguma aula, dá uma voltada, porque você vai precisar dessas instruções para poder entender como é que essas implementações de if e else são feitas em Assembly. Tá bom? Então vamos lá. Bom, pegando aqui o exemplo da linguagem C, né, uma estrutura condicional em C seria mais ou menos como está sendo mostrado aqui embaixo. Né? A gente tem um if, a gente tem uma expressão, né, que você quer testar. Essa expressão, ela pode ser uma expressão, ela tem que ser uma expressão que retorne um valor. No caso do C, né, ela basicamente tem que retornar um inteiro, né? E o C considera, se retornar zero, né? Se o valor dessa expressão for zero, ele considera como falso, e se for maior que zero, ou diferente de zero, na verdade, né? Ele considera como verdadeiro. Né? Então, se o valor de test_exp aqui for diferente de zero, ele vai executar esse corpo do then statement aqui, ele vai executar tudo que tiver aqui na sequência aqui do if. E, por outro lado, se esse test_exp aqui ele for zero, né, então ele vai considerar como falso, ele vai executar o corpo do else, que está aqui embaixo. Tá? Então, se o resultado dessa expressão for diferente de zero, ele executa o then statement, mas não executa o que está embaixo do else aqui. Tá? Ele pula do then statement para fora do if, então ele vai continuar executando daqui para baixo. Ele não executa o que está no else. Tá? Por outro lado, se isso aqui for falso, né, ele vai executar o que está no else, ele vai pular o then statement, né, ele vai executar o que está no else e depois continua executando dali abaixo. Tá bom? Então, isso é uma estrutura condicional em C, normalmente, que a gente vê. Tá? E aí a gente tem que... Como é que a gente implementa isso em Assembly? Antes da gente chegar no Assembly propriamente dito, a gente vai ver uma maneira de reescrever essa expressão que está aqui utilizando o goTo. Então a gente vai reescrever essa estrutura que está aqui, só que a gente vai utilizar goTo para isso. Então tá aqui, ó. O goTo é um jump, né? Ele fala para você pular para aquele label. Então aqui, goTo false, ele vai pular para a parte que está o label false aqui. Então ele vai começar... Quando ele entrar aqui nesse if, ele vai já pular para o else statement aqui. Tá? Então o goTo é basicamente um jump incondicional. Ele pula para aquele lugar, para aquele label que você está mandando ele pular. Então, normalmente, a lógica do if-else ela é implementada em Assembly seguindo essa lógica do goTo aqui. Então, eu tenho um if, eu testo a negação da minha expressão. Né? Eu vou fazer um if para negação da minha expressão. Então, se a minha expressão for falsa, eu faço um goTo para o código que é falso, que está aqui o else statement. Tá vendo? Justamente o que estava no else aqui. Por outro lado, se a minha expressão ela for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. E aí, bom, eu vou para o goTo falso, mas se a minha expressão ela for verdadeira, a negação dela vai ser falsa, então ela não vai entrar aqui no goTo false, ela vai continuar a execução no then statement aqui, e depois ele dá um goTo para done, porque eu tenho que dar esse goTo aqui, porque se eu não desse, ele continuaria executando e a próxima instrução seria esse else statement aqui. Então, depois que eu executo o then statement, eu dou um goTo para done para ele pular esse else statement aqui, porque eu só quero que esse else statement seja executado caso a minha expressão seja falsa, tá? Caso o teste aqui da minha expressão ele seja falso, tá? Se ele for verdadeiro, né,
eu não quero que o else statement aconteça. Então, resumindo, voltando, né? Se o meu test expression aqui, que é esse cara que está aqui dentro do if, né? Se ele for falso, a negação vai dar verdadeiro, ele vai entrar aqui no corpo do if, vai dar um goTo para false, ou seja, ele vai pular para cá, né? Para esse else aqui, else statement, vai executar o else statement, depois ele vai vir aqui, continuar e vai chegar em done, que acabou, tá? Por outro lado, se o test expression ele for verdadeiro, a negação disso aqui vai ser falso, ele não vai executar o goTo, ele vai cair no then statement, mas para evitar que depois do then statement ele execute o else statement, eu tenho esse goTo done aqui, que vai fazer com que a execução pule para depois do else statement, tá? E aí eu garanto que eu só vou executar o then statement quando for verdadeiro e o else statement quando for falso. Então, a lógica que a gente vai implementar, que a gente vai ver implementada, né, em assembly, é essa lógica aqui. Só que, obviamente, em assembly eu não tenho ifs, né? A gente vai ter jumps condicionais e tal, a gente vai ver como é que isso vai ficar implementado. Mas a lógica em assembly é essa lógica do goTo. Vocês vão ver que segue essa lógica do goTo, tá? Usando outras instruções. Porque, como eu já falei, não tem goTo em assembly, não tem if em assembly, tá? A gente vai ter que implementar goTo e if com jumps, tá? E também com instruções de movimentação condicional, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos ver um exemplo, tá? Imagina que eu tenho uma função, essa abs_diff se, né? Que ela basicamente ela vai retornar para a gente o valor absoluto da diferença, né? Então, ele vai fazer um x menos y, aqui está calculado o valor absoluto de x menos y, né? Então, ele vai fazer x menos y se x for maior que y e y menos x se x for menor que y. E aí eu vou ter o resultado do valor absoluto, tá? Então foram criadas aqui duas variáveis globais, tá vendo aqui? Ó, LT, CNT, LT count, né? E GE count, todas elas zeradas, são variáveis globais, né? Que podem ser acessadas em qualquer lugar do meu código. A gente vai supor que essas variáveis aqui elas estão na memória do computador, tá? Quando o código for compilado. E a gente tem a função, efetivamente. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele tem um resultado. Se o valor de x for menor do que o valor de y, então, LT count mais, porque o LT é lower than, né? Então o x é menor do que o y, é lower than y. Então ele está incrementando o valor do lower than count, né? E fazendo result igual a y menos x. Lembra que a gente quer o valor absoluto, né? Então ele vai fazer sempre o maior menos o menor. Se não, se o valor de x é maior ou igual a y, né? Ele vai fazer um greater or equal count mais, né? Então vai incrementar o contador do greater or equal e o resultado vai ser x menos y, né? Depois que ele fez isso, ele retorna o valor do resultado, tá? Então isso é basicamente a função. A gente pode pegar essa função e converter ela para a utilização do goTo. Então, ó, aqui a gente tem a mesma função, né? Só que implementada com goTo, né? E não da maneira tradicional que a gente viu aqui anteriormente, né? Então, com goTo, como é que fica, né? Eu vou seguir aquela estruturazinha que a gente viu aqui anteriormente, né? Eu vou testar de tal maneira, eu vou testar a negação da minha expressão, né? E vou fazer um goTo para falso. Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. A negação da expressão aqui eu estou testando x menor que y. Então aqui eu vou testar x maior ou igual a y, que é a negação de x menor que y, né? Então se x maior ou igual a y, eu vou fazer o goTo para x greater equal y. Isso aqui é um label, né, que está aqui embaixo, né? Se x não for maior ou igual a y, x é menor do que y. Aí eu vou continuar a execução a partir daqui, né? Que é o mesmo código que está aqui dentro do if, ó. LT count LT count e return y menos x. Aqui eu não estou usando a variável result, eu estou retornando logo de uma vez, tá? Aí eu não preciso me preocupar muito com o goTo para evitar
não executar esse corpo aqui do x, ge, y, né? Essas duas instruções aqui, caso o x não seja maior ou igual a y. Né? Porque lembra, se eu não estivesse usando um return aqui, se eu estivesse usando uma variável result, né? Se o x não for maior ou igual a y, ou seja, for menor do que y, ele executaria essas duas instruções aqui, supondo que aqui fosse result igual a y menos x, né? Depois continuaria a execução para cá, ge, count mais e result x menos y. A gente não ia querer fazer isso, então ia ter que botar um goTo aqui. Só que eu evitei o goTo usando o return, né? Com esse return aqui, a minha função ela vai retornar assim que ela bater aqui, então y menos x ela já retornou, né? Então ela não vai continuar a execução para cá para baixo. Por outro lado, se o x for maior ou igual a y, ela vai fazer o goTo para cá e vai pular essas duas instruções que estão aqui, vai fazer o goTo para cá e vai fazer o ge, count mais e o return x menos y. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que eu estou implementando utilizando o goTo. Tá? E aqui do lado direito, a gente tem o código efetivamente em assembly, que foi gerado pelo compilador a partir do que a gente tem aqui do goTo. Né? Então, vamos lá. A função é abs de if-se, né? Então, é a partir daqui. Bom, aqui eu já vou fazer uma comparação, né, de RSI com RDI. Lembrando que o parâmetro x aqui está no registrador RDI e o parâmetro y está no registrador RSI. Então aqui eu estou fazendo um jump greater or equal. Né? Jump greater or equal, ele testa se esse cara aqui é maior ou igual a esse cara aqui, ou seja, o RDI é maior ou igual ao RSI. Como o RDI é o x e o RSI é o y, o que ele está testando aqui é se o valor de x é maior ou igual ao valor de y, então ele dá um jump para L2. Né? Então, aqui em L2, você vai ver que o que ele está fazendo aqui é somando mais um na memória, lá onde tá a variável GECNT. Tá? Isso aqui está usando um esquema de endereçamento na memória chamado heap relativo, né? Onde o GECNT ele tem, na verdade, o offset, né? A distância entre o valor do heap, que é o valor da próxima instrução, e efetivamente o dado lá na memória, né? O dado lá que está sendo representado pela variável LTCount lá na memória. Tá? Então ele vai fazer basicamente esse add aqui ele está somando mais um na variável GECNT. Tá? Depois, o que ele está fazendo aqui? Ele está movendo o valor de RDI para RX, lembrando que o RDI é o x, né? Então ele está colocando o x em RX, e depois está fazendo uma subtração. Né? Essa subtração é o valor que está em RX, que depois dessa movimentação aqui é o x, né? Menos o valor de RSI, que é o y. Então ele está colocando em RX o valor x menos y. E depois está retornando. A função, quando ela vai retornar, ela retorna o valor de RX. Então aqui eu estou retornando o quê? X menos y. Então eu incrementei o valor da variável GECount, que é isso que ele fez aqui, e retornei x menos y. Então esse L2 é justamente esse código que está aqui. Tá? Bom, se eu não fizer o jump, isso significa que o valor de x ele não é maior ou igual a y. Então ele é menor que y. Então eu vou executar o quê? Eu vou somar mais um na variável LTCount. Tá? Depois vou mover o y para RX e vou fazer uma subtração, que é basicamente fazer y, né, porque é o valor de RX, menos o RDI, que é x. Então, isso aqui é y menos x. Vou colocar o y menos x em RX e vou retornar, que, de novo, retorna o valor de RX. Tá? Então, aqui eu estou retornando y menos x. Tá? Então, esse código aqui é a implementação de um if-else, como a gente tem aqui nessa função que está aqui do lado. Tá? Bom, então vamos lá, um exercício. Dado o código em C abaixo, o GCC gerou o código em assembly mostrado. Faça o que se pede. Então, o que está se pedido? Escreva uma nova versão do código em C acima, utilizando goTo ao invés de if, de forma a se aproximar do fluxo de controle do código em assembly. Então, o que ele está pedindo aqui para você é para você fazer uma coisa parecida com esses exemplos que a gente viu, né?
pegar um código em C e escrever o código em GoTo para ele ficar próximo ao código em assembly, tá? Eu não vou resolver essa letra A, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer aí depois. É basicamente fazer a mesma coisa que a gente viu no exercício anterior, né? Ir do código em C para o código usando GoTo, então não tem muita dificuldade, tá? E a letra B, explique por que o código em assembly possui duas comparações, enquanto que em C há apenas uma comparação. Então aqui em C a gente fez um if só que no código em assembly você vai ver que tem um teste key aqui, tem um CMP key aqui, o que mostra que existem duas comparações aqui ao invés de uma, tá? Então dá uma parada no vídeo, pensa um pouco por que aqui a gente tem duas comparações e aqui a gente tem uma, volta que aí eu vou explicar por que dessas duas comparações aí, tá bom? Então dá uma parada e volta em seguida. Bom, então qual que é a ideia? Por que aqui em C a gente tem um if só e aqui a gente tem duas comparações, tá? Isso acontece por conta dessa dupla condição. Na verdade, dentro desse if aqui, a gente tem duas condições, tá? Aqui dentro. Quais são essas duas condições? Repara, esse AND aqui, que esse cara aqui é um P e o valor de P menor que A. Esse E aqui não é o mesmo AND que é a operação lógica que a gente aprendeu que tem em assembly, o AND que, por exemplo, né? Esse AND aqui, ele está unindo duas expressões lógicas. Então, o que ele está querendo dizer é que eu vou executar o código do corpo do if se P, tá? E o valor de P menor do que A. Tá? O valor que P aponta, porque P é um ponteiro, né? É menor do que A. Então, são duas condições em uma. Tá? Isso em assembly acaba virando duas condições. Tá? A primeira condição é P, e aqui não está explícito, mas isso aqui é a condição de que P seja diferente de zero, o valor de P seja diferente de zero. Basicamente, isso aqui significa que o ponteiro P está apontando para algum lugar válido, ele não é um ponteiro nulo. Tá? Porque logo em seguida eu faço o que a gente chama de dereferenciação do ponteiro. Eu vou pegar o endereço de memória apontado pelo ponteiro, vou lá na memória e vou trazer o dado. É isso que eu estou fazendo aqui com esse asterisco P. O P tem um endereço de memória. Quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo, olha, vai lá na memória, no endereço que está em P e traz o dado que está na memória. É isso que ele está fazendo. E eu quero que esse dado seja menor do que A. Essa é a segunda condição. Então, são duas condições em uma. Por isso que eu tenho dois condicionais aqui. Então, a primeira condição, ele faz um teste que RSI. Lembrando que o RSI tem o valor da variável P, que é o endereço de memória, né? Então, ele está fazendo um teste aqui e fazendo um jump se igual para L1. Repara que L1 eu tenho simplesmente um retorno, então acabou. Então, se igual, termina, tá? E esse igual é o quê? A gente já viu lá nas instruções usando o teste, né? Que quando eu faço um teste que é como esse aqui, usando o mesmo operando duas vezes, né? O resultado dessa operação é o próprio operando, é o próprio RSI, porque o teste que ele faz um AND, né? Então, RSI, AND, RSI é o próprio RSI, tá? Quando eu faço esse jump equal aqui, o que eu estou testando é se esse valor desse RSI é igual a zero, tá? Porque esse equal aqui, ele testa a zero flag, a ZF, tá? Se a ZF estiver marcada como 1, então isso significa igual, tá? Então o que ele está testando aqui é se o valor de RSI é igual a zero. Se o valor de RSI for igual a zero, ele pula para o retorno. É essa a primeira condição. Se o valor de P for igual a zero, isso significa falso, né? Esse AND vai dar falso, ele não vai executar o corpo do if, ele retorna, tá? Então essa é a primeira condição. Agora, se essa condição for atendida, ou seja, o valor de P ele não é zero, eu vou continuar a execução aqui. E a próxima coisa que eu vou fazer é a comparação, a segunda comparação, tá? A segunda comparação, ele vai comparar o quê? O valor que está lá na memória no endereço P com o valor de A que está no RDI. Então, ele faz essa comparação, ó, RDI e o valor que está lá na memória no endereço RSI, que é o valor de P. Então, é o seguinte, ele vai fazer esse cara menos esse cara, né? Então,
o valor que está lá, o asterisco P, menos o A, tá? E aí, se der greater ou equal, o que significa que o valor que está lá em P, ele é maior ou igual ao valor de A, ele vai de novo para o retorno, porque a minha condição é menor que A. Então, se esse greater ou equal não for atendido, então ele vai vir para essa instrução aqui, que é um move, né, onde ele está movendo o valor de A, que é o RDI, lá para a memória apontada pelo P, que está em RSI. Né? Então, ele está fazendo esta instrução que está aqui, ó, asterisco P igual a A. Tá? Então, ele vai fazer esse cara aqui somente se o P for diferente de 0, o que é testado aqui, porque se o P for igual a 0, ele vai retornar, ele vai acabar, né? E se o valor que está lá na memória apontada por P é menor do que A, o que ele está comparando aqui também. Né? Se for maior ou igual a A, ele vai vir para cá. Né? Se for menor do que A, ele vai executar essa movimentação que está aqui. Tá? Então, a resposta da letra B é isso. Existem duas condições em assembly e uma em C, porque, na verdade, essa condição em C ela é dupla. Né? Eu tenho duas condições aqui para executar essa instrução aqui, esse statement aqui. Né? Eu preciso que P seja diferente de 0 e que o valor lá na memória apontada por P seja menor do que A. E aqui essas duas condições estão explicitadas. Tá? Beleza? Continuando, mais um exercício. Então, vamos lá. O código em assembly abaixo foi gerado pelo GCC a partir do código em C mostrado. Então, esse assembly aqui foi gerado pelo GCC a partir desse código em C que está desse lado de cá. Né? Complete o código em C com base no código em assembly. Então, o que ele quer que você faça é que você leia o código em assembly e que você complete aqui o valor do código em C. Tá? Sabendo que os registradores RDI, RSI e RDX têm os valores dos parâmetros, né, da função x, y e z. Tá? Bom, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá? E depois voltarem para a gente poder resolver essa questão, né? Então dá uma pausa, tenta resolver e aí depois retorna que a gente vai resolver aqui juntos, tá bom? Então vai lá. Bom, voltando aqui, vamos resolver esse exercício 2 aos poucos, né? Então, olha só. A primeira coisa que ele faz aqui em cima é um load effective address. Então, ele está fazendo um load effective address aqui. Basicamente, isso significa que eu estou colocando... Eu vou usar uma variável t, tá? Eu estou colocando na variável t, na variável temporária, que valor? O valor dado pela soma de RDI com RSI. RDI é x, RSI é y. Então, isso aqui é t igual a x mais y. Essa é a primeira instrução aqui. Tá? Depois, eu estou somando a R a x o valor RDX. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. O RAX aqui estava representando uma variável t temporária. Mas aqui, ó, eu vou colocar t aqui de novo. Né? O que eu estou fazendo é t igual a t mais RDX. O RDX é z, né? Então, isso aqui, na verdade, é igual a x mais y mais z. Tá? Depois já vem uma comparação, né? O que está indicando para mim que já vai começar os ifs. Então, esse long val aqui, né? Primeiro, você repara que ele tem um tamanho long, né? Esse tamanho long aqui indica para mim um registrador de 64 bits, né? Então, aqui em cima, na verdade, essas duas instruções aqui, elas são as instruções que estão atribuindo valor a val. Na verdade, essa variável t aqui, ela não é t, ela é val, tá? Então, aqui, essas duas instruções, elas estão fazendo val igual a x mais y mais z. Tá? Então, é isso que está sendo testado aqui. Tá?
tá sendo feito aqui, né? Bom, logo depois a gente tem uma comparação, comparando o valor de RDI com menos 3, né? E aí ele tem um jump, se greater ou equal. Então ele vai pular para ponto L2, né? Se o valor de RDI é maior ou igual a menos 3. Quem é RDI? RDI é X. Então ele vai pular para L2 se o valor de X é maior ou igual a menos 3, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui... Não, vamos olhar lá primeiro para o L2, né? Então vamos supor que eu pulei para o L2, né? Então eu estou aqui em L2, se X é maior ou igual a menos 3, eu vou executar aqui o L2, tá? Agora vamos olhar a cara do L2. O L2 faz uma outra comparação aqui com RDI também, né? Que é o X. Então aqui ele faz uma comparação entre X e 2, né? E ele dá um jump para L4 se o valor de X é menor ou igual a 2. Então o L4 aqui, o valor vai ser executado se X é menor ou igual a 2. Se X é menor ou igual a 2, ele vai retornar e acabou, né? Se X não for menor ou igual a 2, ele vai fazer essas operações que estão aqui embaixo, tá? Então, o que fica meio claro para a gente, né? Como aqui eu só tenho um condicional em um resultado, se o condicional for aceito, né? Tá aparecendo para mim que esse L2 é esse if que está aqui embaixo. Ó. É esse teste que está aqui embaixo. Porque repara o seguinte, se eu não pular para L2, né, eu vou cair aqui, eu vou continuar executando. Então, eu vou continuar executando esse outro trecho de código aqui. Logo depois ele vem com uma comparação, né, ele vem aqui com uma comparação, de novo, de RSI e RDX, e depois dá um jump se greater ou equal para L3. Então ele vai dar um pulo para cá. Se ele não pular para cá, ele tem mais um conjunto de instruções aqui, ó, para executar, né? Se ele pular para cá, ele tem essas instruções para executar. Então repara, esse cara aqui, né, que está fazendo essa comparação aqui, enfim, essa porção aqui do meu código, né, ele está aparecendo essa parte aqui, ó, que vai executar uma coisa se uma condição for verdadeira e outra coisa se a condição for falsa. Aqui em L2, ele vai executar uma coisa somente se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, que é esse caso que ele foi para L4, ele simplesmente retorna. Então, aqui em cima eu tenho um val igual a alguma coisa se a condição é verdadeira e também um val igual a alguma coisa se a condição for falsa. Então, eu executo uma tarefa tanto se a condição for verdadeira quanto se a condição for falsa. Já aqui embaixo, eu só executo a tarefa, né, o val igual a alguma coisa, se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, eu simplesmente retorno. Então, esse trecho de código aqui, o L2, né, ele está aparecendo isso aqui para mim, né, esse else que está aqui, e esse trecho aqui é esse if else que está aqui, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de A, tá? Que é esse if else que está aqui, ó. Isso aqui é o A. Eu vou chamar esse cara aqui de B, que é esse else if que está aqui, que é o B. Tá? Bom, então o que acontece? Se jump greater ou equal, ele vai para L2, tá? Ele vai para L2 e o L2 é o B. Tá? Então, essa condição aqui, greater or equal, né, na verdade está me jogando para o else. Então, eu tenho que pegar a negação dessa condição greater or equal aqui, que é lower. Né? Então, lower vai me dizer que se RDI é menor que menos 3 e RDI é x. Né? Então, essa condição que está aqui em if é se x menor que menos 3. Tá? Se x não for menor que menos 3, é maior ou igual, então ele vai para o B aqui, que é o else. Tá? Então vamos para aqui, para o B aqui, que é o else. Né? Esse cara está fazendo um teste também, olha só. Está comparando o RDI com 2, né? Se for menor ou igual, ele retorna. Então, para cair aqui dentro, a minha comparação é maior. Então, isso aqui é se x maior
que o quê? 2, né? Se x maior que 2, aí ele não vai fazer esse jump para o L4, ele vai continuar executando, tá? Quando ele continuar executando, ele vai fazer a atualização do val aqui. O que ele está fazendo aqui nesse move, nessa multiplicação, né? Ele está pegando o RDI e jogando para RAX, né? Então, basicamente, eu vou dizer que o RAX é o val, né? Então, ele está fazendo val igual ao valor de RDI. Quem é RDI? É x, né? E aqui embaixo, ele está fazendo uma multiplicação de RAX com RDX, né? Então, ele está fazendo val igual a val que multiplica o valor do RDX, que é z. Né? Vou botar assim, né, para fazer a multiplicação em vez do x. Então, isso aqui é a mesma coisa que o val vale x, né? É a mesma coisa que x vezes z. Então, esse val aqui, ele é igual a x vezes z. Tá? Então, agora falta a gente analisar o A, né? O A aqui. Vamos analisar o A. Eu faço uma comparação aqui, tá? De RSI com RDX, né? E aí eu dou um jump greater or equal indo para L3, né? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou seguir a mesma estratégia que o compilador está usando, né? Ele testa a negação da condição do if e pula para o else. Então aqui, ó, ele está testando a negação da condição do if, que é greater or equal, né? E aí ele está testando se o valor de RSI é maior ou igual ao valor de RDX, ou seja, se o y é maior ou igual ao z. Só que, então, o teste do if é a negação disso, né? E a negação de maior ou igual é menor. Então, ele está testando se o y é menor que z. Se o y é menor do que z, então ele vai executar esse trecho de código aqui, ó. Esse trecho de código, que é mover para RAX, que eu vou chamar de val aqui de novo, né? O valor RDI, que é o x, né? Depois ele vai fazer val é igual a val multiplicado pelo RSI, que é o y, né? Que no fim das contas isso aqui dá x vezes y. Então aqui, ó, é x vezes y, né? E o L3, que é o meu else, né? Ele está fazendo val igual a RSI, que é o y, né? Depois ele está fazendo val é igual a val vezes o RDX, que é o z. Então, isso aqui é y vezes z, que é o valor aqui, que eu vou colocar aqui. Y vezes z. Tá? Então, destrinchei esse código todo em assembly e, a partir disso, eu consegui descobrir cada um dos componentes que eu tenho, que eu tinha que preencher aqui no meu código em C. Tá? Então, fizemos essa análise do código em assembly. Beleza? Então, tem aqui o gabarito, né? Que é basicamente o que eu fiz antes. E aqui também tem a descrição de cada uma dessas instruções que estão aqui em assembly. Bom, a gente viu até agora como que a gente faz para implementar essas construções de if-else, né, da linguagem C em assembly usando jumps. Né? O problema da gente utilizar jumps da maneira como a gente fez, né, é que a gente causa um determinado impacto nos processadores mais novos, mais modernos. Tá? Então, para explicar isso, vamos entender o seguinte. Tá? Como é que funciona a ideia do if, else lá com jumps? Né? Então, a gente tem uma comparação, uma instrução de comparação. Né? Essa instrução de comparação ela é executada. Né? Se a instrução de comparação ela for bem sucedida, né? Quer dizer, se a condição for atendida, né, com um jump condicional, a gente vai fazer com que a execução do programa pule... A gente vai fazer com que a execução do programa pule
Porra, tá difícil. Pule para uma determinada região do código, né? Por outro lado, se a condição não for atendida, né, a gente vai executar em uma outra região do código. Tá? Então, o que a gente está desviando aqui é a execução do meu programa. Se a condição for atendida, a minha execução desvia para algum lugar. Se ela não for atendida, a minha execução continua, né, da onde ela devia continuar, né, do valor do heap. O problema disso é que atrapalha uma coisa que a gente chama de pipeline. Então, qual que é a ideia? Quando eu vou executar uma instrução, a gente tem uma certa cadeia de atividades que são realizadas, né? Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, enfim. E assim vai, dependendo do processador, né? Então, por exemplo, a primeira etapa aqui é buscar a instrução que eu vou executar. Trazê-la da memória para o processador. Então, é a tal da busca de instrução, né, que eu vou chamar de BI. Depois disso, eu preciso saber o que essa instrução faz. E é o processo de decodificação da instrução. Tá? Depois de decodificar a instrução, em geral, a gente vai precisar trazer operandos, né, buscar operandos. Da onde? Né? Ou de registradores, ou da memória. Então, a gente tem que trazer esses operandos de alguma maneira, buscar os operandos, né? Então, busca de operandos. Depois a gente vai executar a instrução propriamente dita. Né? E a gente poderia ter mais etapas aqui, mas vamos colocar só essas por enquanto. O que acontece é que para cada instrução a gente tem que executar esse ciclo. Só que a gente poderia fazer isso de maneira paralela. Ao invés de ter que executar esse ciclo todo para a primeira instrução, depois esse ciclo todo para a segunda instrução, depois esse ciclo todo para a terceira instrução, e isso de maneira sequencial, a gente poderia, por exemplo, depois que busca a primeira instrução, a gente vai para a decodificação. Nesse momento, eu poderia executar em paralelo, por exemplo, a busca da próxima instrução. Quando eu vou para a busca de operandos, eu poderia estar executando a decodificação da segunda instrução. E depois que eu vou para a execução, eu poderia estar executando aqui, fazendo, né, a busca de operandos da segunda instrução. Isso faz com que eu consiga terminar a segunda instrução mais rapidamente. E os processadores modernos, eles utilizam essa técnica de pipeline. Tá? O problema é que a busca da próxima instrução, normalmente ela é sempre feita com o valor do RIP, do registrador, do PC, né? Só que nessa situação onde eu posso mudar o fluxo de execução baseado na execução da instrução de comparação, eu tenho que esperar até chegar na etapa de execução da instrução de comparação para saber para onde eu vou desviar o fluxo de execução. Então, o que acontece? Se eu chegar aqui na execução e perceber que eu tenho que fazer o jump, ou seja, eu tenho que pular para uma outra região de memória, todo esse processo que eu fiz para a instrução seguinte, porque eu supus que a próxima instrução que eu teria que executar é a instrução que está logo depois da instrução de comparação, todo esse trabalho aqui ele é perdido. Tá? Ele é perdido porque a próxima instrução que eu vou ter que executar não é a próxima instrução na sequência, não é esta instrução aqui, ó, logo depois da comparação, e sim a instrução para onde o jump vai. Então toda essa sequência de execução ela é perdida. Tá? E aí eu atraso a execução da próxima instrução por conta disso. Tá? Então esses desvios eles atrapalham o pipeline, eles quebram o pipeline. Tá? E aí isso é um problema, né, de certa maneira. É lógico que os processadores mais atuais eles tentam fazer, eles tentam ser espertinhos, né, e tentar prever, baseado na estrutura do código, ele tenta prever se aquele jump vai ou não vai ser atendido, né, se o código vai ou não vai desviar para uma outra região de memória. Então ele tenta acertar com uma alta probabilidade essa previsão. Tá? Só que às vezes isso não é possível, às vezes dependendo da condição que você faça, você não consegue, você não tem uma probabilidade alta de descobrir, né, de prever. A sua probabilidade vai ser ali em torno de 50%, que é basicamente um chute, né? 50% de probabilidade é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima e com o resultado você dizer que você vai desviar ou não vai desviar, é simplesmente chutar,
né? Então a gente gostaria de conseguir prever com alta probabilidade, 90% de probabilidade, já seria interessante, né? Mas em algumas situações isso não acontece. E aí a gente vai ter uma perda, tá? Então, em alguns casos específicos, ao invés da gente implementar desvios com jumps, a gente vai utilizar aquelas instruções que a gente viu na aula passada de movimentação condicional de dados, tá? Porque a movimentação condicional de dados, ela não requer a mudança do fluxo de execução do programa, tá? Ela é uma instrução que vai mover dados de um lado para o outro baseado numa condição. Mas o fluxo de execução do meu programa não muda. Então ela é mais friendly com o pipeline, tá? Digamos assim. Tá? Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa implementação usando esses moves condicionais. A ideia vai ser o seguinte: se eu tenho uma determinada movimentação de um determinado dado para uma variável, caso uma condição seja efetuada, e uma movimentação de um outro dado para a mesma variável, por exemplo, caso outra condição aconteça, eu posso usar o move condicional. Tá? Então a gente vai ver essa estratégia daqui a pouquinho. Então, como eu falei, a ideia é computar as duas saídas, né, os dois resultados, nesse caso, em uma operação condicional e selecionar uma dependendo se a condição é ou não satisfeita. Tá? Vocês vão entender isso daqui a pouco. Essa estratégia faz sentido somente em casos restritos, mas pode ser implementada por instruções de movimentação condicional, como eu falei, as quais permitem um melhor desempenho baseado na ideia do pipeline. Tá? Então vamos ver aqui como é que isso é feito. Tá? Bom, aqui eu tenho a versão original do código em C, né? Que é aquele esquema que eu já mostrei para vocês, né? Ele vai me retornar aqui a diferença absoluta, né, entre os dois parâmetros que eu passei, né? Se o x for menor do que y, ele retorna y menos x. Se, por outro lado, o x for maior ou igual a y, ele retorna x menos y. Né? Então, isso aqui é feito com if, tá? E aí você repara que esse código aqui, ele vai ser aquele código que vai atrapalhar o pipeline, né? Por quê? Porque se o x for menor do que o y, né, eu vou executar a próxima instrução, né, que seria essa aqui. Agora, se o x for maior ou igual a y, eu vou pular para essa execução. Se eu pular, todo o processo de busca, decodificação que já tiver sido feito para essa instrução que está aqui embaixo vai ser perdido. Então, usando essas movimentações condicionais, a gente atrapalha o pipeline. Obviamente que eu estou falando isso no código em C, mas isso vai acontecer só quando eu converter o código em assembly, né? Se eu converto o código em assembly e esse código é convertido para aquela versão original, né? Usando jumps, vou até voltar aqui para a gente ver isso. Tá aqui, ó. Então, esse código é o código em assembly usando jumps, né? Então, esse tipo de código atrapalha o pipeline, porque aqui eu vou fazer a comparação, né? E eu vou pular para o L2 caso a condição greater or equal seja atendida. Nessa instrução aqui, quando eu estou executando esta instrução aqui, né? O que vai acontecer? A próxima instrução que eu iria executar de maneira sequencial seria o add que. Então, o pipeline ele já estaria preenchido, já teria buscado essa instrução aqui na memória, né? Talvez já tivesse feito a decodificação dela. Né? Então, se eu efetivamente seguir o jump, né? Se eu vier para cá, todo esse pipeline aqui, esse processo que foi executado para essa instrução add que, ele foi perdido. Tá? Porque aqui eu tenho uma movimentação, eu tenho uma alteração do fluxo de execução do meu programa. Já aqui, né, esse mesmo código em C, ele é implementado. Aqui a gente está usando o GoTo, tá? A gente está reimplementando isso para ficar mais próximo do assembly com movimentações condicionais. Então, como é que a coisa é feita? Eu computo o valor de y menos x, que era um dos possíveis resultados, computo o valor de x menos y, que também era um dos possíveis resultados. Tá? Essa variável rival é a variável que eu vou retornar. Então, atualmente, o valor dela está y menos x. E eu também computei o eval, que é a outra possibilidade, que é o x menos y, mas eu vou retornar a rival. E aí, o que eu tenho que fazer? Se o valor de x for maior ou igual a y,
né, eu tenho que fazer o rval ser igual a ival. Eu tenho que pegar o x menos y e colocar na variável rval. E aí eu vou retornar o rval. Tá? Então, o que eu quero é que isso aqui funcione como uma única instrução em assembly, que é, no caso, a instrução semove, que a gente já viu na aula passada. Tá? Então, vamos ver como é que isso fica aqui em assembly. Ó. Eu estou movendo o valor de RSI para RX. Quem é RSI? É Y. Tá? Então, aqui vou colocar aqui, né? Aqui é o RDI e aqui é o RSI. Tá? Então, eu estou movendo Y para RX. Tá? Lembrando que RX é o valor de retorno. Quando eu retorno, eu estou retornando o valor em RX. Então, aqui eu já posso dizer que é o meu rval. Né? Aqui vai ser essa movimentação que eu fiz aqui. Né? Rval igual a Y. Né? Depois eu estou fazendo um sub, né, de RAX com RDI. Então, isso aqui é equivalente a fazer rval igual a Y menos X. Tá? Depois eu movo né, para RDX o valor de RDI, que é o X. Né? Então, agora o RDX a gente vai chamar ali de eval. Né? Eval é igual a X. Né? Depois eu vou fazer a subtração aqui, RDX menos RSI. O RDX é X, o RSI é Y, então fica X menos Y colocado em eval. X menos Y. Então, eu já tenho aqui tanto o valor computado para o caso de x menor que y, quanto para o caso de x maior ou igual a y. E agora, basicamente, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Se a minha condição... aqui eu acho que eu não fiz... Ah, tá, beleza. Aqui eu fiz uma comparação, né, de RSI com RDI. Comparei os dois. E aqui eu estou usando a minha instrução de movimentação condicional. Se o valor de RDI for maior ou igual ao valor de RSI, ou seja, se x for maior ou igual a y, né? Se x for maior ou igual a y, eu estou nesse caso aqui. Ó. Então, se x for maior ou igual a y, eu vou mover o valor x menos y para o rval. O x menos y está em RDX, então eu estou movendo RDX para o rval, que é a minha variável que está em RX. Então, eu estou movendo RDX para RX. Tá? Então, é que eu estou movendo, eu estou colocando x menos y na variável que eu vou retornar, que está em RX, com a condição de x ser maior ou igual a y. Tá? É basicamente isso que essa instrução está fazendo. Repara aqui, nesse código, que, primeiro, o fluxo da execução desse código é esse aqui. Né? Eu executo essa instrução, depois eu executo essa instrução, depois executo essa instrução, depois executo essa instrução, depois executo essa instrução, depois executo essa e depois o retorno. Repara que a execução do meu programa ela é sequencial. Eu não tenho mais desvios de execução. Isso aqui é bacana para o pipeline, porque eu sempre vou executar, a próxima instrução que eu vou executar é sempre a instrução que está logo depois. Então eu não tenho que ficar prevendo desvio, nada disso, porque o meu código não desvia nesse caso aqui. Tá? Então, esse tipo de implementação dessa função aqui é uma implementação mais interessante do ponto de vista dos processadores modernos que utilizam pipeline. Tá? Bom, de maneira geral, expressões do tipo V igual a test expression, aí uma interrogação, then expression, else expression, podem ser compiladas para códigos em assembly que utilizam moves condicionais. Então, em C, a gente tem esse cara aqui que a gente chama de operador ternário. Né? Qual que é a ideia? Eu vou colocar dentro da variável V, o valor de then expression, se essa condição aqui for atendida. Se essa condição não for atendida, o que eu vou colocar dentro de V é o valor de else expression. Então, isso aqui é um operador ternário que a gente tem em C, né? E esse cara normalmente pode ser implementado utilizando moves condicionais. Então, aqui eu tenho uma versão desse cara com jumps, né? Então, se a minha em GoTo, né, que é a versão com jumps, se a minha expressão teste aqui ela não for verdadeira, né, eu vou para GoTo, que é falso, coloco em V o valor de else expression.
Se o valor for verdadeiro, né, então eu não vou executar esse goTo, eu venho para cá e eu vou fazer v igual a done expression, depois eu faço um goTo done para pular esse cara aqui e não executar ele. Então isso aqui é com desvios, tá? Já esse código aqui está mais relacionado à utilização do move condicional. Eu coloco em v o valor do then expression, daí eu coloco numa variável alternativa o valor do else expression, daí eu faço um move condicional de VE para V, caso o caso do falso, né? Caso o meu text expression seja falso. Aí eu estou movendo de VE para V. Estou colocando dentro de V o valor de VE, tá? Então eu estou colocando, nesse caso, dentro de V o valor do else expression. Então isso aqui ele é implementado utilizando movimentação condicional, tá? Então, em C, normalmente, quando a gente tem esse tipo de expressão aqui, esse tipo de operador ternário, isso pode ser convertido para um código usando movimentação condicional. Nem sempre a gente consegue implementar situações desse tipo aqui, né, com movimentações condicionais, tá? A gente vai ver um exemplo aqui agora. Então, eu tenho aqui a minha função cRead, tá? Recebe como parâmetro um ponteiro chamado xp, né? E aí ele vai retornar o valor do xp, o valor que está naquela memória apontada pelo xp, ou ele vai retornar 0. Qual é a condição para ele retornar xp, o valor do xp? Que o xp não seja nulo, ou seja, que o endereço de memória que está na minha variável xp não seja 0. Se for 0, né, eu vou retornar 0, não vou retornar o valor de xp, tá? O que acontece, pessoal? O ponteiro, ele aponta, o xp, ele aponta para algum lugar na memória do computador lá, tá? Então ele está apontando para esse lugar na memória. Se o valor do ponteiro for 0, isso significa que ele não está apontando para lugar nenhum. Então ele está apontando para coisa nenhuma, tá? Se eu tentar acessar a memória num ponteiro que não está apontando para coisa nenhuma, eu vou ter um problema, tá? Porque eu estou tentando acessar a memória no endereço inválido. Porque esse endereço aqui é 0. Eu estou tentando acessar a memória no endereço 0, que provavelmente não está mapeado para o processo do teu programa. Então você vai ter um segmentation fault, um erro, uma falha de segmentação, provavelmente. Então a gente não pode acessar o valor lá na memória cujo endereço está num ponteiro, quando esse ponteiro é nulo, quando ele não está apontando para nada, tá? Quando ele não está apontando para nada, o valor do ponteiro é 0. Quando ele está apontando para alguma coisa, o valor é diferente de 0, tá? Então, basicamente é isso que ele está fazendo. Ele está evitando de acessar um ponteiro inválido, um ponteiro nulo, fazendo esse teste. Se o valor de xp for 0, então ele vai retornar 0. Ele não acessa aquela memória. Se o valor de xp for diferente de 0, então beleza. Então ele acessa aquela memória usando o asterisco xp. Se a gente tentar implementar isso aqui usando movimentação condicional, a gente vai ter um problema. Então o código em assembly usando movimentação condicional seria isso aqui, ó. Eu estou fazendo um moveq, pegando lá da memória cujo endereço está em RDI, que é a variável xp, e movendo isso para RAX. Só que, como eu falei para vocês, o valor do RDI pode estar 0, o ponteiro pode ser nulo. Então, se eu fizer isso aqui, a minha movimentação de dados pode gerar uma falha de segmentação, pode gerar um erro no seu programa, tá? Depois eu faço um teste Q aqui, RDI, RDI. Depois eu faço um move, movendo 0 para EDX, né? EDX, enfim, depois aqui vai conter o valor de 0. E depois eu faço um CMove, tá? Para RAX. Repara que eu já coloquei em RAX o valor lá na memória apontada pelo ponteiro, né? Aí eu fiz um teste Q, RDI, RDI. Aí eu fiz um CMove, tá? Equal, né? Ou seja, eu estou querendo mover RDX para RAX se o valor de RDI for 0. É isso que esse CMove aqui está fazendo, né? O RDI é o ponteiro, né? Então ele está testando para ver se o ponteiro é 0. Se o ponteiro for 0, ele vai mover RDX para RAX. E quem é que está em RDX? 0. Só que aqui em cima, ele já tentou mover o valor lá da memória apontada por RDI para RAX.
Então, nesse caso, ele pode causar um erro de dereferenciação, que vai gerar uma falha de segmentação. Então, nesse caso, eu não posso usar uma estratégia de implementação com movimentação condicional, porque o meu código que eu vou gerar vai ser um código que pode causar erros. Ele vai causar um erro sempre que o ponteiro for nulo, sempre que o ponteiro tiver com o valor do ponteiro tiver 0. E aí ele vai gerar uma falha de segmentação. Tá? Então, esse é um exemplo de uma situação onde eu tenho um operador ternário como esse aqui, né? Tá aqui o operador ternário, mas essa operação não pode ser implementada como movimentação condicional. Tá? Bom, a utilização de moves condicionais nem sempre melhora o desempenho, né? Porque o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter uma situação onde o cômputo da expressão then e o cômputo da expressão else pode ser computacionalmente caro. Tá? Então, por exemplo, voltando para cá, né? Esse then expression pode ser uma expressão, né? Pode ser uma chamada de função, por exemplo, que é uma função que vai levar muito tempo para computar. Ela pode gastar muito tempo para poder executar aquela função. Né? E o else também. Então, se eu executo as duas, eu estou executando pelo menos uma delas desnecessariamente. Então, o tempo de computação que foi gasto para executar o then ou o else, eu posso desperdiçar dependendo se a condição for ou não satisfeita aqui. Tá? Então, esse tempo desperdiçado ele pode ser maior do que a quebra do pipeline que eu tenho utilizando as instruções, a versão, né, com jumps. Então, nem sempre a utilização de moves condicionais ela vai implicar em melhora de desempenho. Ela vai implicar normalmente em melhora de desempenho quando o tempo que eu gasto para computar a expressão aqui adicional, né, que eu vou desperdiçar, ela for menor do que o tempo que eu vou ter ali de perda do pipeline. Tá? Então, às vezes vai ser vantajoso você implementar como um move condicional e às vezes não vai ser vantajoso, dependendo das expressões aqui. Tá? Então, os compiladores têm que fazer essa avaliação, né? Eles têm que avaliar a relação entre o potencial desperdício de processamento que eu vou ter com das expressões aqui não sendo computada à toa, né? Porque somente uma delas vai ser efetivamente aproveitada, né? E a penalidade introduzida pela falha na predição do desvio lá do pipeline. Tá? Na realidade, porém, os compiladores não vão possuir informações suficientes para poder fazer essa análise e tomar essa decisão. Né? No caso do GCC, como exemplo, né, os moves condicionais vão ser usados sempre que o then expression e o else expression forem computados facilmente, como, por exemplo, uma única instrução, como uma instrução sub, uma instrução add. Né? Aí ele pode compilar aquele código ali como uma instrução de movimentação condicional. Tá? Bom, exercício. Esse exercício aqui, pessoal, é um exercício meio complicado, não por conta do move condicional, de entender como é que esse cara está sendo implementado com moves condicionais e tal, mas sim porque ele tem um detalhezinho que eu vou explicar para vocês, talvez vocês não saibam. É um detalhezinho que pega aqui nesse exercício. Tá? Então, exercício 3. Observe o código em C e o código em assembly gerado pela sua compilação. Então, tá o código em C aqui e o código em assembly. A letra A, comente o código em assembly para explicar como ele funciona. Né? E a letra B, diga qual é o operador OP que está aqui em cima. Aqui em cima eu estou usando uma diretiva de pré-compilação chamada define, que basicamente está dando um nome para o operador que eu vou usar. Então aqui poderia, por exemplo, ser um operador de mais, de soma, né? Ou poderia ser um operador de subtração, um operador de divisão, tá? Tanto faz. Esse operador depois vai ser usado aqui. Quando esse código em C é pré-processado, o pré-processador ele vai substituir tudo que tiver OP pelo valor do operador. Então, se eu tiver definido esse cara como menos, depois que o código é pré-processado, ele vai gerar um código em C, onde o OP vai ser substituído por menos. Tá? Então, o que ele quer que a gente faça aqui é descubra qual é o operador que está sendo usado aqui efetivamente, que gerou esse código aqui em assembly.
tá? Então o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam, que vocês pausem o vídeo, né? E tentem fazer esse exercício. Mas já adianto que ele é um exercício que não é tão fácil, tá? Por conta de um determinado detalhezinho que a gente vai ver assim que você tentar realizar, tentar descobrir aí qual é o operador. Quando você voltar, a gente tenta, eu explico qual que é o detalhezinho, tá bom? Então pausa o vídeo e aí a gente volta. Bom, então voltando aqui, pessoal, vamos tentar entender o que esse código está fazendo. A primeira coisa que pode te surpreender, né, é que o código em si aqui ele é um código realmente pequeno. Eu estou fazendo uma operação de um parâmetro x, que está no registrador, né, no RDI, com um número 8. Né? Uma operação. Que operação é essa? Mais, menos, vezes, alguma operação eu estou fazendo com o número 8. E estou retornando esse valor. Então isso aqui realmente está parecendo algo muito mais complexo do que... Porque olha quantas linhas de código foram geradas aqui em Assembly, né? 5 linhas de código para um código tão pequeno em C, tá? E na realidade, isso é um overhead, é uma sobrecarga de código que foi gerada para tentar implementar esse código aqui de uma maneira mais otimizada, tá? E a gente vai entender como isso está sendo feito, tá? Vamos começar na primeira instrução aqui, ó. Vamos anotando o código para a gente ver o que está sendo feito. Essa instrução aqui é uma Load Effective Address, tá? O que ela está fazendo? Ela está pegando o valor de RDI e somando 7 e colocando o resultado em RX, tá? Eu vou chamar o valor que está em RX de T. Então, T igual RDI, que é o meu parâmetro X, tá? Mais 7. É isso que ele fez aqui, mais 7. Tá? Bom, depois ele faz um teste Q aqui, comparando RDI com RDI, e faz uma movimentação condicional aqui de RDI para RX. Então, o que isso está fazendo na verdade? Ele está fazendo um if, se, né? Ele está comparando RDI com RDI no teste e depois está fazendo NS, né? NS significa not signed, ou seja, sem sinal. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a movimentação aqui vai ser feita se o resultado desse teste, ou seja, o valor de RDI, ele não for negativo. Né? Ou seja, maior ou igual a 0. Para algo não ser negativo é porque é maior ou igual a 0. Então ele está querendo testar o valor, ele está querendo fazer a movimentação condicional se o valor de RDI for maior ou igual a 0. Tá? O valor de RDI é x, então isso aqui é x maior ou igual a 0. Né? Se for maior ou igual a 0, então eu vou fazer a movimentação condicional, ou seja, t igual a x. É isso que ele fez ali. Tá? Depois ele faz um shift, tá? Um shift arithmetical right, ou seja, ele está fazendo um shift para a direita de 3 posições. Então ele está deslocando para a direita 3 posições do RX, né? Então o que ele está fazendo é o seguinte, é x igual, né, a x deslocamento para a direita de 3 posições, tá? E depois ele retorna. Beleza. Agora é o seguinte, o que está rolando aqui? Tá? Esse código ele era meio complicado de entender. Esse deslocamento, você poderia ter achado assim, ah, beleza, então o que ele tá, esse operador aqui é o operador de deslocamento. É o shift, né? Porque ele está colocando em RX, que é o valor que vai ser retornado, né? O x, shift 3. Né? Ou seja, ele está deslocando 3. Só que isso não poderia ser verdade, né? Porque se você analisar aqui, ó, esse shift seria aplicado aqui, ó, shift, e seria x, shift 8, não x, shift 3, né? De shift para a direita 3. Aqui eu já estou falando shift, mas é shift só, né? Então aqui seria x, shift 8, só que aqui o que eu tenho é x, shift 3. Né? Aliás, espera aí, aqui não é x, né? Desculpa, aqui é t. Né? Então aqui seria x, shift 3 e aqui é x, shift 8. Então não está batendo, né, com o que esse cara aqui faz e esse cara aqui faz. Além disso, tem toda uma operação, operações que são feitas aqui anteriormente que, bom, se fosse simplesmente um shift, né, não estaria fazendo muito sentido. Por que eu fiz tudo isso que está aqui anteriormente, tá?
E o que acontece, pessoal, é o seguinte. Esse cara aqui, na verdade, quando você pega um número, né, normalmente, quando você pega um número e desloca esse número, faz um shift, né, dos bits dele para a direita, o que você, na verdade, está fazendo é dividindo esse número por 2 elevado ao número de bits que você deslocou. Então, por exemplo, vamos pegar esse número aqui, ó, 01, 01, tá? Então, estou supondo em complemento a 2, tá? Então, estou pegando esse número aqui, que em complemento a 2 vai ser quem? 0, 1, 2 é 4 mais 1, 5. Então, esse cara aqui é o 5, né? Então, esse cara aqui é o 5. Então, se eu deslocar 2 posições, vamos supor que eu vou deslocar 2 posições aqui para a direita, tá? Então, vou deslocar 2 posições. Então, o 0 ele vai vir para cá, depois vai vir para cá, né? Então, o 0 ele vai parar aqui. Depois o 1, né? E como é um deslocamento aritmético, eu vou completar os bits que estão faltando com o mesmo valor do bit mais significativo aqui, que é 0, né? Então, eu vou completar aqui com 0 também. Tá? Então, o resultado desse número agora, ele é 1. Né? Então, vamos ver uma coisa aqui. Se eu pegar o valor 5 e dividir esse cara por 4... né? Fazer uma divisão inteira, tá? De 5 por 4. Isso aqui vai dar 1, resto 1. Então, o resultado dessa divisão é 1, que é justamente o valor que deu aqui, tá? Sempre que você faz um deslocamento de n bits para a direita, tá? O que você está calculando é o que a gente chama de floor da divisão do número, né? Vamos supor que o número seja esse, dividido por 2 elevado a k, onde k é o número de bits que você está deslocando. Tá? Então, se o meu número é 5, se n igual a 5, e o número de deslocamentos que eu estou fazendo é 2, então o resultado de deslocar 2 bits é 5 dividido por 2 elevado a 2, floor, né? Isso aqui é o símbolo de floor. Isso aqui é igual a 5 dividido por 4, floor. Tá? Aí, por que do floor, né? Se a gente fizer a conta, né, de 5 dividido por 4, efetivamente, né? Isso aqui vai dar 1,25. Tá? E o que o floor significa? O floor significa o seguinte, olha, o resultado dessa operação de floor aqui é você pegar o maior inteiro menor do que esse cara que está aqui. Qual é o maior inteiro que é menor do que 1,25? É 1. Tá? Então, é justamente o resultado que deu aqui. Né? Eu fiz deslocamento de 2 posições do número 5 e o resultado é 1. Tá? Então, sempre que você fizer... Deixa eu escrever aqui de novo. Sempre que eu pego um número n e eu faço deslocamento para a direita desse número n de k posições, isso aqui é igual ao floor do número n dividido por 2 elevado a k. Tá? Bom, isso vai me dar o valor correto. Né? O problema é que, para que isso funcione, tá? Para que o floor seja realmente o resultado da divisão de n por 2 elevado a k, o resultado da divisão inteira, né, de n por 2 elevado a k, é preciso que o n seja positivo. Tá? Então, a gente vai ver exemplos
para explicar isso um pouco melhor. Tá? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor nos próximos slides. Tá? Então, só para adiantar aqui a brincadeira, o operador aqui é o operador de divisão. Tá? Esse cara aqui, o que ele está fazendo, na verdade, é dividindo, né? Só que não por 3, ele está dividindo por 2 elevado a 3, que é igual a 8. Tá? Porque o shift, eu repeti, né? Quando eu faço shift para a direita de K posições, né? O que eu estou calculando é o floor. O que eu estou calculando é o floor de N por 2 elevado a K. Tá? Se o valor de N for positivo, então isso aqui é igual à divisão inteira N dividido por 2 elevado a K. Tá? Agora, se esse cara for negativo, aí a gente tem um problema. Tá? Então, vamos entender por que esse cara é a divisão e por que a gente precisou desse código todo que está aqui em cima. Então, a maior parte das instruções que eu tenho aqui são necessárias para lidar com a possibilidade do x ser negativo, né? Representado em complemento a 2. E a gente tem a divisão aqui sendo implementada por deslocamentos. Por que eu implementei a divisão como um shift? Porque é mais barato computacionalmente você fazer um shift do que fazer um IDIV, né? A instrução de divisão. Tá? Então você ganha tempo aqui fazendo a divisão usando shift, sempre que você tem o seu dividendo, né? O cara que você está dividindo, o dividendo sendo múltiplo de 2. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no porquê que a gente precisa desse código todo. Então, como eu falei para vocês, o x deslocado de k posições, ele é igual ao floor de x dividido por 2 elevado a k. Então, vamos pegar dois exemplos aqui. Né? O primeiro exemplo, 6 deslocado 3 posições. Então, vamos pegar o número 6. Tá? O número 6 é 2 elevado a 2, né? Que vai dar 4, mais 2 elevado a 1, 4, 5, 6, 0. Tá? Vamos pegar o número com 4 bits. Então, eu quero deslocar 3 posições. Né? Deslocando 3 posições, esse 0 que estava aqui, ele vai deslocar 1, 2, 3, ele vai vir parar aqui. E como eu estou fazendo um deslocamento aritmético, né, eu vou completar o resto dos bits com o mesmo valor do dígito mais significativo que eu tinha aqui, que era 0. Né? Então, 0, 0 e 0. Então, o resultado dos 6 com 3 shifts para a direita é 0, né? 0, 0, 0, como está aqui. Tá? Se eu calculo o floor da divisão de 6 por 2 elevado a 3, né? Isso é igual a 6 dividido por 8, que é igual a 0,75, o floor de 0,75. De novo, o floor, você vai pegar o maior inteiro, que é menor do que esse número que está aqui. O maior inteiro menor que 0,75 é o próprio 0. O resultado bateu certinho com o que eu tinha aqui. Né? Agora, vamos pegar o caso negativo, menos 6. Tá? O menos 6... ele vai ser implementado como? Com menos 2 elevado a 3, que é menos 8, né? Mais 2. Né? Então, aqui 0, né? 1, 0. 0, 1, né? 2, 3. Então, esse cara aqui é o menos 6. Isso aqui é o menos 6, em complemento a 2. Tá? Agora, eu vou fazer um shift de 3 posições para a direita. Então, esse 1 que está aqui vai fazer 1, 2, 3. Então, ele vai vir parar aqui. Como o meu shift é aritmético, eu vou completar o resto dos bits com o mesmo bit mais significativo, que era 1. Então, eu vou completar isso aqui com 1. Ó. Esse valor aqui, ele é menos 1. Ele vai dar menos 1. Tá? Agora, vamos ver o floor aqui. Ó. Isso aqui vai ser floor de menos 6 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui é menos 6 dividido por 8, que é menos 0,75. O floor de menos 0,75. Tá? Agora, vamos pegar a semântica do floor. Qual é a semântica do floor? A semântica do floor é o seguinte, eu quero pegar o menor inteiro, aliás, o maior inteiro, que seja menor
que menos 0,75. O maior inteiro menor que 0,75, ó, se a gente traçar a reta numérica aqui, o 0 vai estar aqui, o menos 0,75 vai estar aqui, tá? E o menos 1 vai estar aqui. Então, eu quero pegar o maior inteiro menor que menos 0,75. O maior inteiro menor que menos 0,75 é o menos 1. É o cara que está aqui. Então, o floor deu menos 1. Agora, se eu for pegar efetivamente a divisão, né? A divisão de menos 6 por 8, né? Menos 6 por 8, isso aqui vai dar 0, porque eu não consigo dividir, né? Aí eu vou colocar um 0 aqui, isso vai ficar 60, né? Aliás, desculpa, isso aqui vai dar 0, né? Com o resto 6. Então, o resultado da divisão, aliás, resta menos 6, né? Então, com o resultado dessa divisão aqui, ele deveria dar 0. O resultado dessa divisão, menos 6 por 2 elevado a 3, deveria dar 0. Mas ele deu menos 1, tá? Ele deu menos 1. Então, a divisão inteira, quando esse número aqui ele é negativo, fazendo simplesmente o shift para a direita, não funciona. O resultado é incorreto, tá? Então, se o valor desse cara for positivo, fazendo o shift para a direita de 3 posições é equivalente a dividir de maneira inteira 6 por 8. Tá? O resultado aqui daria 0, resto 6. O resultado está dando 0. É equivalente. Tá? Agora, quando o número é negativo, né, menos 6 por 8, o resultado aqui também deveria dar 0, o resto menos 6. Só que o resultado aqui está dando menos 1, ó, da operação floor. Então, não rola. Tá? Então, aqui no exemplo 2, né, nesse exemplo aqui, o resultado correto seria não floor de menos 0,75, mas sim o roof de menos 0,75. Então, vamos entender essa ideia do roof aqui. O que é o roof? Tá? Repara que o tracinho está em cima, não mais embaixo como estava aqui. Né? O roof ele vai me dizer o seguinte, o resultado do roof vai ser o menor inteiro maior do que menos 0,75. Então, se eu traço aqui a minha reta numérica, né, o 0 está aqui, o menos 0,75 está aqui, o maior inteiro, quer dizer, o menor inteiro maior que menos 0,75 é o 0, que é justamente o resultado da operação que deveria ser de menos 6 dividido por 3. Tá? Então, resumindo, pessoal, eu quero calcular x dividido por 2 elevado a k. Tá? Se x é maior que 0, né, então, vamos botar maior ou igual a 0, né? Então, a operação que eu tenho que fazer é simplesmente um x shift k. Isso vai me dar a divisão inteira, né? Isso aqui é divisão inteira, ou seja, sem parte fracionária. Por outro lado, se o x é menor do que 0, então eu não posso fazer simplesmente x shift k, tá? O que eu tenho que fazer é o floor de x dividido por 2 elevado a k. Aliás, o floor não, o roof. Né? Só que a gente tem que implementar esse roof aqui usando shift. Tá? O ideal seria a gente conseguir implementar essa operação de roof aqui usando shift. O que acontece? Existe uma propriedade que é esta que está aqui. E ela diz o seguinte: o roof de x dividido por y é igual ao floor de x mais y menos 1 dividido por y. Então, se eu estou querendo calcular a divisão inteira x dividido por 2 elevado a k, então divisão inteira, como é que vai ficar o meu esquema? Se x maior ou igual a 0,
então eu simplesmente faço x, shift, shift, k. Se x menor que zero, então o que eu vou ter que fazer? Eu falei para vocês que eu tenho que calcular o RUF, né, de x dividido por 2 elevado a k. Mas o RUF de x dividido por 2 elevado a k é esse cara que está aqui. É o floor, né, de x mais y menos 1, que é 2 elevado a k menos 1. Isso aqui dividido por y, que é 2 elevado a k. Só que esse floor aqui, a gente já viu que justamente pode ser escrito em formas de shift. Então, como é que vai funcionar o shift aqui? Eu vou fazer um shift de x mais 2 elevado a k menos 1. Então, vou fazer um shift para a direita de k posições. Tá? Então, se x for menor do que zero, eu tenho que pegar o valor de x, somar 2 elevado a k menos 1, e aí eu posso fazer o shift de k posições. Tá? É isso que ele está me dizendo aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui para o código que a gente descreveu. Ah, já está descrito aqui, né? Então, vamos voltar para esse código, tendo em vista essas coisas que a gente viu. Olha só. O que esse semoveNS está fazendo aqui? Ele está movendo a variável, o valor de x para t, se o x é maior ou igual a zero. Por quê? Porque aí, quando chegar nesse shift, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Né? Eu estou fazendo x, shift, shift, 3 posições. Tá? E isso aqui é igual ao floor de x dividido por 2 elevado a 3, que é 8. Tá? Que é a divisão inteira de x por 8. Tá? Por outro lado, se o x não for maior ou igual a zero, então eu não faço esse semove. Ou seja, eu não estou movendo o valor de RDI para RX. Então, vale o valor que já está em RX. Qual era o valor que já estava em RX? X mais 7. Tá? Então, o valor que está em RX é x mais 7. Então, nesse caso, se o x ele é menor do que zero, então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um deslocamento do valor de RX, que é x mais 7, né? X mais 7, deslocando isso de 3 posições. E isso é igual, né, ao floor de x mais 7 dividido por 2 elevado a 3, né, que é 8. Vou escrever como 8 aqui logo de uma vez. Né? Que é igual ao RUF de x dividido por 8, que, por sua vez, é igual ao x dividido por 8, a divisão inteira. Tá? Então, resumindo, se o valor de x ele é positivo, então eu faço o valor de RX ser o próprio valor de x, porque aí quando chegar aqui no deslocamento, eu vou estar deslocando o valor de x de 3 posições para a direita. Se o valor de x ele é negativo, então eu não posso deslocar o próprio valor de x 3 posições para a direita, porque aí eu teria o valor de floor desse cara, e a gente já viu que isso não dá o resultado da divisão inteira. O que eu tenho que fazer é pegar o valor de x e somar 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 3 menos 1 é 7, que é justamente o que ele fez aqui, ó, x mais 7. E aí, se o valor de x ele é negativo, ou seja, se essa movimentação de dados falha, o valor que vai estar em RX é justamente x mais 7. Tá? E aí eu tenho a implementação da divisão usando o deslocamento. Tá? Então, a grande chatice dessa questão era você saber isso. Era você saber que operações de shift para a direita, em geral, realizam a divisão do número. Né? Então, quando eu faço x, deslocamento para a direita de k posições, isso aqui, em geral, é igual a divisão de x por 2 elevado a k, mas isso só
se x for maior ou igual a zero. Se x for menor que zero, aí essa relação não está correta. Aí a relação que vai estar correta é x mais 2 elevado a k menos 1, shift k. Aí sim isso vai ser igual à divisão inteira x 2 elevado a k. Tá? Então, isso se x menor que zero. Tá? Então, essa informação você tinha que saber para poder resolver essa questão bem. Tá? Se você não soubesse disso, você ia ficar meio confuso na hora de ler o código em assembly, porque, enfim, parece meio uma maluquice. Né? Mas, na verdade, a explicação é essa. Né? Porque se o valor de x for negativo, a gente tem que fazer uma etapazinha a mais para poder implementar a divisão usando o shift. Tá bom? Bom, exercício número 4. Nesse exercício a gente vai implementar... a gente tem um código em C, né, que foi utilizado para gerar o código em assembly. Algo parecido com o que a gente fez no outro exercício lá, onde a gente lia o código em assembly e gerava o código em C. Né? Só que nesse caso aqui a gente está usando instruções de movimentação condicional. Então, começando a ler o código aqui em cima, a gente tem que montar esse... esqueci, né? Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e aí retorna que a gente vai resolver junto, tá bom? Então, vai lá. Bom, retornando aqui, para quem pausou o vídeo, né? Quem não pausou, continuando, né? Vamos ler o código em assembly. Primeiro, esse código, o que esse código aqui está fazendo? Esse load effective address, né? Eu vou dizer que o RX é o val, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o valor de RDI, a gente tem que lembrar como é que funciona o formato aqui de acesso à memória, tá? Isso foi uma das primeiras aulas lá em assembly que a gente teve. Então, esse cara aqui, ele está pegando o valor de RDI, multiplicando por 8 e somando 0, tá? Então, basicamente, isso aqui é RDI vezes 8. Quem é RDI? É x. Então, isso aqui é x vezes 8, tá? Depois já começa os testes, as movimentações condicionais e tal. Então, basicamente, esse cara aqui é o que eu tenho que colocar aqui, ó, x vezes 8. Bom, depois eu vou vir para o primeiro condicional, que é esse condicional desse if aqui. Né? Então, eu faço um teste Q, RSI com RSI, e faço um jump se menor ou igual. Né? Bom, aqui o jump se menor ou igual, ele está fazendo um jump caso o valor de RSI seja menor ou igual a 0. Né? Então, ele vai lá para o L2 nesse caso. Então, o L2 ele vai ser executado, né, se o valor do RSI for menor ou igual a 0. Quem é RSI? É Y. Então, isso aqui vai ser executado se Y for menor ou igual a 0. Tá? Já aqui, a gente vai ter uma situação onde Y maior que 0. Né? Aí eu vou continuar executando esse caso aqui. Tá? Agora vamos ver essa situação onde y menor ou igual a 0. O que ele faz aqui? Ele basicamente vai fazer ele vai adicionar o RSI ao RDI, depois ele faz uma comparação e faz uma instrução de movimentação condicional. Tá? Então ele está movimentando dados dependendo de uma condição. Já aqui, ó, você vai ver que a gente tem... Uma coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte, você vai ver o seguinte, ele vai mover condicionalmente o valor de RDI para RX, mas eu não tenho uma outra situação onde eu estou movendo o valor para RX, ou seja, nesse caso aqui eu tenho uma movimentação de dados com uma única condição. Bom, chegou aqui, dado a condição, eu movo o valor de RDI para RX. Aqui em cima, você vai reparar que eu vou colocar um determinado valor em RX, depois eu vou colocar um outro valor em RDX, né? Vou fazer uma comparação e vou fazer uma movimentação condicional movendo o RDX para o RX. Então aqui eu tenho duas possibilidades, né, de valor ali para colocar em RX. A primeira possibilidade eu já estou colocando o valor direto em RX
e depois eu vou colocar só se a condição for atendida. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse trecho de código aqui, ele está mais associado a esse if else que está aqui, ó. Tá? Porque eu vou colocar um valor de val, dependendo de uma condição, e vou colocar outro valor em val, de acordo com outra condição. Já aqui embaixo, eu tenho uma única situação que eu vou colocar o valor de val, não tem um else aqui. Tá? Então, esse L2 aqui é o código referente a esse espaço que está aqui embaixo. Enquanto que esse trecho de código é a implementação desse if else. Tá? Sabendo disso, né, a gente vai olhar para a condição. Ó, eu vou para L2 se menor ou igual. Ou seja, eu vou para o else se menor ou igual. Então, para eu ir para cá, para dentro do if, é o contrário da condição que eu estou testando aqui. Né? Então, o contrário de menor ou igual é maior. Tá? Então, eu vou ser maior. Maior o quê? Se o valor de RSI for maior que zero. Quem é RSI é Y. Então, se Y maior que zero, eu vou executar esse trecho de código aqui. Né? E aqui dentro do L2, vamos ver qual é a condição que ele está testando aqui no if para poder movimentar o dado. Né? A condição que ele está testando é menor ou igual. Né? Menor ou igual o quê? Se o RSI é menor ou igual a menos 2, mova o valor de RDI para RX. Tá? Então, a condição aqui é se RSI for menor ou igual a menos 2. Quem é RSI é Y. Então, se Y for menor ou igual a menos 2, eu vou fazer essa movimentação de dados aqui. Qual é o valor que eu vou colocar aqui em val? O que ele faz aqui? Ó? Ele pega o valor de RDI, soma com o valor de RSI e coloca em RDI. Tá? RDI é X, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. RDI é X, né? Então o que ele está fazendo é X é igual a X mais RSI, que é Y. Então X é igual a X mais Y. Depois ele faz a comparação e move o valor de RDI para RX. Ou seja, esse cara aqui é X mais Y. Tá? Então, essa parte aqui eu já descobri tudo. Vamos para essa parte que está aqui em cima. Bom, aqui a gente vai analisar. Bom, eu tenho dois condicionais aqui, né? Vamos seguir a ordem. Vamos ver o que essa move aqui está fazendo. Ele está movendo para RAX o valor de RSI, né? Então, aqui ele está fazendo val é igual ao valor de RSI. Quem é RSI é Y, né? E aqui ele está subtraindo. Então, ele está fazendo ó, val é igual a val menos o valor de RDI, que é X. Então, isso aqui, na verdade, como val é Y, né? Isso aqui é Y menos X. Tá? Isso vai estar em RX. Né? Depois, ele está movendo para RDX, que eu vou chamar esse valor de RDX de T. Ele está movendo para T o valor de RDI, que é X. Depois ele está fazendo um AND, tá vendo? Com o valor de RDX. Então, ele está fazendo T é igual a T AND RSI, que é Y. Como T é X, então isso aqui é X AND Y. Tá? Bom, aí ele está fazendo uma comparação de RSI com RDI, né, e fazendo a movimentação de dados condicional. Né? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Comparando o valor de RDI com RSI e movendo aqui condicionalmente se maior ou igual. Ou seja, ele vai mover condicionalmente se maior ou igual se o valor de RDI for maior que o valor de RSI. Então, isso aqui é um if, vou colocar aqui, if, RDI maior ou igual a RSI, ou seja, X maior ou igual a Y, aí ele vai mover o valor de RDX para RX, ou seja, val vai ser igual a T. Basicamente isso que ele está fazendo. Tá? Bom, então eu posso implementar da seguinte maneira. Ó. Se X for maior ou igual a Y, né, o valor de val
que eu vou colocar aqui é val igual a t. Quem é t? X e y. Então, aqui a gente pode fazer assim, x e y. Se não, vai ser o valor que estava lá em val, né? Y menos x. Isso era uma possibilidade de implementação, tá? Ou a gente poderia também fazer o contrário. A gente poderia fazer, se x é menor do que y, então aqui eu vou colocar o y menos x, se não, x mais y. Aliás, deixa eu ver, confirmar para ver se é isso mesmo. Não, x mais y não. É x menos y, né? Beleza? Então, tá terminada aí a análise do código em assembly, né? E eu consegui completar o código C correspondente. Certo? Então tá aí o gabarito, tudo certinho. Bom, pessoal, com isso a gente termina essa aula, né, de implementação aí de if, né? If else em C, implementando isso em assembly, utilizando jumps e também utilizando cmoves. Fica aí os exercícios para vocês tentarem fazer de novo, se não conseguiram. Voltem o vídeo, tentem assistir de novo se ficou alguma dúvida, tá? E a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar como é que as implementações de loops são feitas em assembly, né? Os loops lá do while, for, while, como é que esses loops são implementados em assembly, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá.